Jeremias. Capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoiaquim. Pois por causa da ira do Senhor, chegou-se a tal ponto em Jerusalém e Judá que ele os lançou da sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. No ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e contra ela levantaram tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até o ano 10º do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 do mês, a fome prevalecia na cidade, de tal modo que não havia pão para o povo da terra. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual está junto ao jardim do rei, enquanto os caldeus estavam ao redor da cidade, e foram pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista, e também matou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E cegou os olhos a Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. No 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia. E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém, todas as casas importantes, ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e o resto do povo que tinha ficado na cidade, e os desertores que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o resto dos artífices Nebuzaradão, capitão da guarda, levou os cativos. Mas dos mais pobres da terra Nebuzaradão, capitão da guarda, deixou ficar alguns, para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espevitadeiras, as bacias, as colheres, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. De igual modo o capitão da guarda levou os copos, os braseiros, as bacias, as caldeiras, os castiçais, as colheres e as tigelas. O que era de ouro levou como ouro, e o que era de prata como prata. Quanto às 2 colunas ao mar, e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes vasos era incalculável. Dessas colunas, a altura de cada um era de 18 covados, 12 covados era a medida da sua circunferência, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura de um capitel era de 5 covados, com uma rede e romãs sobre o capitel ao redor, tudo de bronze, e a segunda coluna tinha as mesmas coisas com as romãs. E havia 96 romãs aos lados, as romãs todas, sobre a rede ao redor eram 100. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o principal sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. E da cidade levou um oficial que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens dos que assistiam ao rei e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra,
e mais 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo, no 7º ano 3023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativas, dentre os judeus, 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. No ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o trono dele acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar a roupa da sua prisão, e Joaquim comia pão na presença do rei continuamente, todos os dias da sua vida. E quanto à sua ração, foi-lhe dada pelo rei de Babilônia a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida.